Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa pra você. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes 85,7 em FM e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like pra nós, manda joinha aqui para nós. Muito obrigado pela sua participação. Fala, galera, de hoje, dia 17 de julho de 2025. Fala, galera, para você participar e mandar para cá a sua participação via WhatsApp. Alberto Valentim estuda mudanças na equipe. Dudu e Jean Dias podem perder espaço no time titular. Você concordaria com essas duas saídas? Qual é a sua opinião? 97102-1493. 97102-1493. E você enxerga de forma positiva essa visita dos dirigentes do Guarani à CBF no Rio de Janeiro? Qual é a sua opinião a respeito deste assunto? Você enxerga de maneira positiva ou não dirigentes do Guarani estiveram na CBF no Rio de Janeiro? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Após queda de rendimento, Alberto Valentim estuda mudanças na equipe para o duelo deste sábado. Jean Dias e Dudu podem deixar o time titular. Jean já não balança as redes há 16 jogos e pode pintar no banco de reservas contra o Floresta. Kevin, lateral esquerdo, tem documentação regularizada no BID da CBF e é o primeiro reforço da Ponte para a sequência da Série C. Lateral ainda não foi anunciado de forma oficial, mas já está treinando com o elenco alvinegro. CBF altera o horário do duelo entre Ponte e Caxias pela Série C, inicialmente marcado para as 7h da noite do dia 27 de julho. Partida passou para as 4h30 da tarde por solicitação do Caxias. Destaque do portal carlosbatista.com.br. João Gabriel e Luiz Felipe despistam sobre disputa na lateral. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Cadi Silva e Gabriel Silva foram apresentados na manhã de hoje no Brinco de Ouro e se colocaram à disposição de Marcelo Fernandes para a próxima partida. Volante e atacante chegaram para suprir as saídas de Natan Camargo e Rafael Bilu. Com 12 reforços anunciados entre as duas janelas,
Guarani lidera a lista de contratações entre os clubes da Série C. Depois de um péssimo começo, o diretorial alviverde reformulou o elenco em busca de recuperação no campeonato. Diretoria do Guarani visitou a CBF em 2 reuniões entre terça e quarta-feira, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Encontro teve arbitragem, planejamento e calendário como pautas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes tem chance de repetir a escalação pela primeira vez. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Em coletiva, após empate com o Mirassol na noite de ontem, Abel Ferreira reconhece má fase de Vitor Roque no Palmeiras. O atacante chegou ao Verdão no final de fevereiro. Disputou 25 jogos e marcou 3 vezes, sendo o último deles na vitória sobre o São Paulo pela 8ª rodada do Brasileirão, no dia 7 de maio. Abre aspas. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Agora, ele tem que assumir que está numa má fase e só continuar trabalhando. A sensação que ficou neste momento é que ele está jogando com 50 quilos nas costas. Fecha aspas, declarou Abel. Pauta 2. Com negociações encaminhadas, 2 atletas desistiram de acertar com o Sport após invasão ao CT. Diretoria rubro-negra está próxima de contratar um zagueiro e um atacante para o Brasileirão, mas após as imagens do episódio repercutirem, as negociações foram encerradas pelos atletas. Além da invasão, jogadores do Sport foram ameaçados até agredidos, como é o caso do atacante Pablo. Pauta 3. Os clubes da Série B fizeram a reivindicação de ajuda financeira da CBF por conta do reduzido ganho com contratos de TV e placas da competição de 2025. Até 2024, os clubes da Série B ganhavam em torno de 11 milhões de reais por contratos de placas e TV. Para 2025, a Libra e a Liga Forte e União decidiram vender em conjunto os direitos da Série B para uma agência chamada PEAC. Porém, os times reclamam que a arrecadação com o contrato será em torno de 6 milhões por clube, incluindo direito de TV e placas publicitárias. Houve reclamações de dirigentes dos clubes sobre os valores reduzidos dos acordos. Com isso, as equipes da Série B pediram uma suplementação da CBF para a verba deste ano. Estou sempre dizendo, né, que é sempre possível piorar. Então, havia reclamação com relação ao que pagava a CBF. Aí correram para essa Liga Forte, para a Libra. E aí reduziu de 11 milhões para 6 milhões. E agora correm reclamar com a CBF. Ou seja, sempre é possível piorar. Então tome cuidado quando você faz uma reclamação da situação que está vivendo no momento. São notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião no programa de hoje. 17h09. Atenção, você que é torcedor da Ponte e quer assistir de graça o Jogo da Macaca contra o Floresta, sábado 19h30 no Majestoso. Entre agora no canal de vídeos
da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. A senha e o número de WhatsApp também estão lá fixadas, exatamente ali onde o pessoal deixa comentários no chat. Então pegue a senha e pegue o número de WhatsApp. Mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha. 10 ingressos serão sorteados. Não são pares, tá? São 10 ganhadores. O ingresso será retirado lá no estádio da Ponte Preta, no Majestoso, no dia do jogo, sábado, até uns 10 minutos antes do início da partida. Então você vai entrar no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem a senha e o número de WhatsApp. Mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Por que tem que ser naquele número de WhatsApp? Porque é um número de WhatsApp exclusivo para sorteio. Participe e boa sorte para você! 17h11, Esporte em Debate, mesa de áudio Pedro Piscinato. Hoje ele também responde pelas imagens do programa. Você que está aí no YouTube está recebendo essa imagem captada aqui no nosso estúdio digital. E aí ela é cortada e vai direto para o canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado. E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolução
revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, o derby de 2011 que deu muita confusão. Olha, o locutor do Majestoso é o Donizete Gomes, mas em 2011 não era ele não. No intervalo, o serviço de som falou coisa que não devia, a torcida bugrina ficou revoltada e aí soltou rojões em direção ao gramado, a torcida colocou fogo nos banheiros, destruiu os portões que dão acesso ao Majestoso, quebrou as catracas, a coisa foi parar no STJD. A princípio, Ponte e Guarani perderam 10 mandos e o Guarani tinha que pagar uma multa de 100 mil e a Ponte 50 mil. E Ponte e Guarani recorreram e no dia 18 de agosto de 2011, decisão final e definitiva do STJD, Ponte e Guarani perderam 5 mandos e ao invés do Guarani pagar 100 mil e a Ponte 50 mil, ambos pagaram 15 mil reais e não se falava mais nisso. E aí Ponte e Guarani foram jogar em Araraquara. Esse derby foi vencido pela Ponte, 2-0, gols de Ricardinho no primeiro tempo e de Ricardo Jesus no segundo tempo. O público, 17.093. E outra curiosidade, o derby foi apitado por um campineiro, Antônio Rogério Batista do Prado. Antes, o campineiro Vilmar Serra apitou 2 amistosos em 69, mas partida oficial, valendo por campeonato, essa foi a primeira vez apitado por um campineiro. 16 de julho de 2011 foi esse derby aí. Ontem completou 14 anos exatamente. Ponte 2, Guarani 0, de muita confusão. E a coisa foi parar no STJD. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 17h18 em Campinas. Breno Beretta. E o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você. Boa tarde também para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. São destaques ao mercado da bola. Romarinho, lembra dele? Aquele jogador do Corinthians, ele está acertando com Vitória. Ele já está na capital baiana, tem 34 anos, voltando ao futebol brasileiro. Marcelo Groi, lembra dele também? Goleiro que atuou pelo Grêmio. Ele está voltando ao Brasil, saiu dos Emirados Árabes e agora o Fortaleza tem uma proposta pelo jogador. O alto salário está inviabilizando o acerto, mas existe a possibilidade. Só que o desejo dele seria voltar para o Grêmio, e o Grêmio ainda não fez uma proposta oficial pelo jogador. E o Richard, volante de 31 anos que estava no futebol turco, acertou com o Internacional. Batista. São 17h19. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre até o apetite?
aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Moisés de Galha. Ô Batista, eu acho que tem que mudar mesmo, mas eu acho que o técnico tá meio equivocado. Depois pergunta aí pros comentaristas, pro CH, pro Tigrão. Eu acho que teria que tirar o Lucas Cândido, não o Dudu, né? Eu acho que o Dudu tá melhor que o Lucas Cândido. O Lucas Cândido é muito lento. E eu, sei lá, eu optaria pelo John Lucas. Dá uma chance para John Lucas. Pô, eu vi esse jogador jogar no Goiás, é muito bom jogador. Chega na frente, marca bem. Podia dar uma chance pro John Lucas entrar, né? De titular. Chegar e entrar, mas no lugar do Lucas Cândido, não do Dudu. Tá bom? Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Depois pede pros comentaristas aí comentar sobre isso. O CH e o Tigrão. Valeu. Valeu, um abraço, muito obrigado. Procede. Porque realmente, né, esse Johnny Lucas, não sei, contratam jogadores e os caras nunca têm nenhuma minutagem, que é o caso desse Johnny Lucas. E o tempo vai passando, daqui a pouco termina o campeonato. E o cara ficou aí, comeu, bebeu, dormiu e não entrou em campo em nenhum minuto. Não dá para entender. Por outro lado, né, os jogadores que têm a preferência do treinador estão sempre sendo escalados. É o caso aí do Lucas Cândido. Não é que seja um jogador ruim, mas poderia tentar mudar um pouco, escalar um ou outro diferente para ver o que acontece. Aí escala sempre os mesmos, né? Ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Tudo bom? Batista, gostaria muito mesmo de chegar no Moisés Lucarelli no sábado e ver uma escalação correta, decente. 3 atacantes, 3 no meio, sendo 3 atacantes, Miguel, ponta esquerda, Gé, centroavante, Everton Brito, ponta direita, que tem jogado bem, corre, dá o sangue. No meio de campo, Elvis Vivo, Serginho com a 8, Dudu, volante, que sabe trabalhar bem a bola. Ok? Lateral esquerdo, Lelkovic, pô, entrou bem, jogou bem. Pô, o cara some no banco aí, vai entender. O Arthur com uma fase péssima. E de lateral, João Gabriel, entra todas as partidas bem. Vamos tentar jogar no 4-3-3, treineiro, pelo amor de Deus. Você chega no estádio, tal, e já vê a escalação,
aí já dá azia, depressão, pressão alta. Puxa, vamos jogar no ataque. O DNA da Ponte Preta sempre foi garra, determinação e jogar para vencer. Aí a torcida abraça o treinador, tá pedindo já meses o Miguel para jogar, sabe driblar. Grande abraço a todos vocês. Carlos Lemos, Matozinho, Itatiba, São Paulo. Abraço. Abraço, muito obrigado, Matozinho. Mais um. Boa tarde, galera da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. O Batista, o Guarani tá certo, tem que reclamar mesmo. Tem que se fazer presente, senão a gente acaba sendo passado para trás. E como diria o Tigrão, quem não recorre ao pranto não suga a bebida láctea. Ou seja, quem não chora não mama. Um abraço. O Tigrão nunca falou isso, pô. JP de Moraes está inventando. Mas é boa, hein? O que o Tigrão fala é prosopopeia flácida para ninar bovinos. Ou seja, conversa mole para boi dormir. É isso que o Tigrão fala, mas você fez aí uma adaptação, uma versão, ficou legal. Abraço para você, JP de Moraes. 17h26, informações da Ponte Preta. Chegando no pedaço, Breno Beretta é o pedaço esportivo mais importante do Rádio Campineiro. Diz aí, bebê. Bom, Batista, o técnico Alberto Valentim acena com a possibilidade de muitas mudanças no time titular para o jogo deste sábado contra o Floresta às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. A gente não pode assistir treinos, né? Mas a gente, é claro, procura saber com nossas fontes, eu procuro me informar e conversar com as pessoas a respeito de possibilidades, de escalações, quem que o treinador vai colocar, quem que ele não vai colocar, que tipo de posicionamento que ele está fazendo nos treinos. É muito difícil não ver, mas a gente vai tentar informar o torcedor da melhor maneira possível. Qual que é o principal problema que o treinador tem? Na lateral direita, né? O Maguinho tá fora, suspenso, terceiro cartão amarelo. Aliás, esse cartão ele tomou no banco de reservas depois que ele foi substituído pelo João Gabriel no segundo tempo do jogo contra o São Bernardo, e existem algumas possibilidades, né? O Pacheco, eu praticamente descarto essa possibilidade, que é um lateral que está se recuperando de dengue, e as duas principais, o Luiz Felipe ou o João Gabriel. Eu tô apostando que ele vai colocar o Luiz Felipe na lateral direita, que além de volante de origem, ele vem atuando sempre nos últimos jogos da Ponte Preta, jogando como volante, vem entrando bem, dando conta do recado, e também é um jogador um pouco mais experiente do que o João Gabriel, que apesar de ter entrado na última partida, não comprometeu, mas é um jogador mais novo, tem menos experiência e também pode atuar na lateral esquerda, no caso o João Gabriel. O Luiz Felipe é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes, antes de eu projetar o time da Ponte Preta, para falar a respeito do adversário, o Floresta, neste sábado. Sim, a gente espera ser um grande jogo, vamos dar nossa vida e vamos sair com os 3 pontos, se Deus quiser. Futebol é assim, né, irmão? Tem jogo que a gente vai bem, tem jogo que a gente vai mal, mas não falta determinação, garra. A gente tem que pôr nosso ritmo, mas às vezes as coisas não acontecem. Às vezes a gente se precipita muito para tentar fazer as jogadas, porque a torcida eles querem o resultado logo no começo do jogo, né? Que vai passando o tempo e complica. Mas a gente tem que ter cabeça no lugar, porque a torcida não pode ser um bicho-papão pra gente. A torcida sempre vai ser a motivação pra gente tentar vencer os jogos. Às vezes os torcedores perdem uma segunda-feira à noite, frio, tá aqui pra apoiar a gente. Às vezes a gente não tava conseguindo o resultado, mas a gente nunca deixou de correr, nunca deixou de tentar. A gente sempre tentando os 3 pontos, e se Deus quiser, esse jogo vamos sair com a vitória e dar essa felicidade pra eles e pra gente, pra nossa família, que é o mais essencial que tem. Bom, tá aí a palavra do Luiz Felipe, né, que eu imagino que vai jogar na Ponte Preta, vai jogar nesse próximo sábado.
que eu estou imaginando que pode acontecer, Batista? Primeiro, Diogo Silva no gol, é claro, goleiro titular da Ponte Preta. Na lateral direita, eu estou apostando no Luiz Felipe. Na zaga, o Wanderson sendo mantido, mas existe a possibilidade da entrada do Simon e do Emerson Santos ser colocado como um primeiro volante. E o Arthur sendo deslocado também para a zaga da Ponte Preta, formando o trio Wanderson, Simon e Arthur. E daí o Emerson Santos sendo colocado como uma espécie de primeiro volante, ao lado do Lucas Cândido. Nesse cenário, sairia o Dudu. Existe a possibilidade, o Dudu que não vem bem, assim como vários jogadores da Ponte Preta, né? É um cenário. Outro cenário, a permanência do Dudu. E daí na zaga, Wanderson, Emerson Santos ou Simon e o Arthur, ou Emerson Santos com o Wanderson e também o Arthur. Aí no meio campo, como eu disse, o Emerson Santos ou o Dudu, né? O Lucas Cândido sendo mantido, o Elvis sendo mantido como meia também, e a possibilidade da entrada do Serginho para jogar com o Elvis no meio campo, dá mais consistência para a armação das jogadas, e a saída do Jean Dias, que não vem bem. Ou, se o Jean Dias for mantido, formaria o trio com o Everton Brito e também o Gé. Também existe uma possibilidade mínima do Jonas Toró jogar, mas essa possibilidade eu considero mínima. Eu estou acreditando que o treinador não deve mudar muito o time, né? Mas existe a possibilidade do Serginho jogar no lugar do Jean Dias. Então eu vou citar de novo as possibilidades, Batista, para você debater junto com os comentaristas. Quais são as possibilidades? Saída do Jean Dias e entrada do Serginho. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, saída do Dudu, o Emerson Santos sendo deslocado como primeiro volante, e daí na zaga, Wanderson, Simon e também o Arthur. Essas são as principais dúvidas aí do treinador, testes que ele está fazendo durante a semana. Agora, se ele vai colocar em campo contra o Floresta no sábado, a gente ainda não sabe, Batista. Eu acho muito difícil, não é o perfil do Alberto Valentim fazer tantas modificações assim. Ele está fazendo o teste e é bom que isso ocorra, porque o que a gente tem observado é um time com uma maneira só de jogar. E tem que ver o que é que o jogo fala. Aí, dependendo daquilo que o jogo está dizendo, ele tem 3 ou 4 maneiras de atuar. Agora, de início, claro, ele tem que mexer na lateral direita. Isso aí é inegável. Não tem o Maguinho, está suspenso. E aí, provavelmente, eu tô contigo nessa. Acho que ele vai de Luiz Felipe. Jogo pesado, o time da Ponte precisa da vitória e ele tem que contar aí com jogadores experientes. João Gabriel é bom jogador, tem talento, ainda não luziu, mas nesse jogo não acredito que comece como titular. Pode ser que entre depois, né? Quando o Luiz Felipe, no segundo tempo, estiver com a língua de fora, aí ele tira o Luiz Felipe e coloca o João Gabriel. Provavelmente é uma alteração certa. E talvez, só talvez, ele faça uma alteração, tirando o Arthur, que é uma espécie de homem de confiança dele, e no lugar do Arthur, ele vai colocar o Kevin, que está chegando agora. O nome saiu no bid, há bastante tempo que a Ponte queria contratá-lo e ele está treinando aí com o time. Então ele está apto para atuar. Como o Arthur não vem bem na lateral esquerda, pode até ser que ele aproveite o Arthur na zaga, junto com o Wanderson. Volta para o esquema com 2 zagueiros. Esse tem sido o procedimento dele em casa. Mas dificilmente o Bebê, ele fará outro tipo de alteração. Essa do Serginho, no lugar do Jean Dias, eu gosto da alteração. O Jean Dias, infelizmente, não vem contribuindo. Tá precisando aí de um banco.
E o Serginho, embora tenha entrado aí nos últimos jogos e não foi bem, mas ele era titular e ele realmente tem muita qualidade. Então o Serginho ele pode fazer às vezes do Jean Dias no ataque e contribuir também com o meio-campo. Ou seja, é um jogador versátil. Vai render mais do que o Jean Dias. Mas não acredito que ele fará não, viu, bebê? Ô Batista, só uma correção, né? Eu falei que dessa possibilidade aí de colocar o Arthur como um terceiro zagueiro, mas na verdade como lateral esquerdo mesmo. O Arthur atuaria como lateral esquerdo apenas 2 zagueiros, o Wanderson e o Simon, com o Emerson Santos sendo deslocado para o meio-campo. Lembrando que o Emerson Santos, ele é zagueiro e também lateral direito. Volante não é a posição dele, ele pode até atuar de uma maneira improvisada, mas isso é um teste que o Alberto Valentim está fazendo. E como você bem disse, Batista, existe a possibilidade também do técnico Alberto Valentim colocar o Kevin logo de cara e sacar o Arthur, que não vem bem. São vários jogadores na Ponte Preta que não estão rendendo. O Arthur não está rendendo, o Dudu, que existe a possibilidade de sair do time, não está rendendo. O Jean Dias, a gente já vem falando há muito tempo, né, que ele não está rendendo, não está conseguindo fazer assistência, não está conseguindo ser perigoso no ataque, não está conseguindo fazer gols. E a principal novidade no time, é claro, vai ser a volta do Jé, que apesar de mais de 2 meses sem marcar gols, é um cara muito perigoso, sofreu até aquele pênalti no gol da vitória contra o Tombense dentro de casa, na penúltima partida da Ponte Preta. Então a principal novidade mesmo é no comando de ataque o Jé. Mas o Serginho, muita gente vem pedindo, inclusive o CH, né? O Serginho tem que jogar. E quem sabe jogar ao lado do Elvis para a criação, conseguir municiar o ataque do Everton Brito, que para mim tá bem, tá melhor do que o Jean Dias, ao lado do Gé, né, Batista? É isso aí, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos lá imediatamente para o Fala Galera. Valentim estuda mudanças na equipe. Dudu e Jean Dias podem perder espaço. Você concordaria com essas duas saídas? Sim. Eles não estão jogando bem, como o Arthur não está jogando absolutamente nada. Sim, eu concordo com, caso aconteça, as modificações. Você enxerga de forma positiva essa visita dos dirigentes à CBF pelos dirigentes do Guarani? Sim, muito positivo. Tem que fincar a bandeira lá. Foi uma coincidência o que aconteceu na última partida, porque a reunião já estava marcada. Então, aproveitando o ensejo, eles foram lá, falaram inclusive do que aconteceu, na bronca ou não, impedido ou não, mas eles foram lá e falaram sobre isso. E também de problemas anteriores que o Guarani teve. Portanto, tem que marcar presença, porque a CBF, que passou por mudanças, tem que entender, se já deveria saber já, mas se ela não sabe, do que se trata o futebol de Campinas, Batista. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias o almoço tem buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas, pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá no restaurante todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião.
e tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião. Você vem pela Boa Ventura do Amaral, virando à direita, da mão ali virando à direita, já logo que você vira, tem um estacionamento para facilitar a sua vida. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. E vamos incontinente para o Fala, galera. Alberto Valentim estuda mudanças na equipe. Dudu e Jean Dias podem perder espaço nesse time titular da Ponte. Você concorda ou concordaria com essas duas saídas? Tiraria... Não, Dudu não. Dudu mantenho. Jean Dias dou uma descansada nele, né? Tiraria o Arthur desse time. Eu tiraria o Jean Dias. O Arthur não vem bem. Eu tentaria ver como é que tá a forma física, se a documentação vai ficar em ordem do Kelvin, pra gente dar uma olhada. Porque o Léo Kovic a gente já viu. Vai bem. Vai razoavelmente bem. E eu tiraria o Lucas Cândido. Então, resumindo em síntese, já que é pauta do programa. Então, eu faria o meio de campo dos dois volantes com Léo Oliveira e Dudu. É isso que eu faria. À frente, eu faria uma composição com o Everton Brito, que vem bem. Acho que corre, se esforça, se entrega, arrasta a bola. Everton Brito e o Gé. E no lugar do Arthur, eu disse aqui, eu tentaria o Kelvin, que está vindo lá do Paysandu. Fecharia o meio de campo com Elvis e Serginho. E faria um 4-4-2. Não faria 3 atacantes, não. Faria 2 volantes, 2 meias, trocaria o lateral direito e trocaria um dos atacantes. É isso que eu faria. Na verdade, muda nominalmente e muda também a plataforma tática. É o que eu faria. Não sei se ele vai fazer. E agora, rapidamente, para o Fala Galera do Guarani. Você enxerga de forma positiva essa visita dos dirigentes do Guarani à CBF no Rio de Janeiro? Claro que sim. Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é filtrado pela retina cai no esquecimento. Aliás, adorei essa do JP de Moraes lá do Padre Anchieta. Ele disse que sou eu que falo, mas nunca falei, não. Batista já disse isso. Só que eu vou adotar. Não é que o Guarani foi lá para ser beneficiado, mas é para dizer, ó, nós estamos atentos, pô. Ô, cidadão, por favor, pelo menos manda apitar no pau. Manda apitar aplicando a regra. Nós não queremos benefício, mas ser prejudicado também não. Então não é nem questão de recorrer ao pranto para sugar a bebida láctea. Não é nem isso. Mas, de certa forma, se aplica. Porque o Guarani foi lá para se fazer presente, para reclamar, não para chorar. Mas cabe aqui a tirada genial do JP de Moraes, que agora eu vou adotar. Quem não recorre ao pranto, não suga a bebida láctea. Adorei essa daí. Vale da ida, sim, de um comitê do Guarani para discutir, levar documentação, levar arquivos de vídeo e dizer, ó, a arbitragem está muito ruim, tem que fazer alguma coisa. Batistão, e você, no momento de fechar o balanço da CCP, saiba, quem não recorre ao pranto, não suga a bebida láctea. Legal, beleza. JP de Moraes fazendo escola. 17h44, ouvinte no ar.
Fala! Boa tarde, Carlos Batista e toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Vocês que narram os gols de Guarani e Ponte Preta. Agora, quem vai narrar um gol de vocês sou eu. Quero fazer uma homenagem a vocês, narrando um gol fictício de toda a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Vamos lá? Uma homenagem singela aqui do Valmir. Repõe a bola em campo de jogo Gleger Zorzin, grande goleiro da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes de Campinas. A bola viaja pelo alto em direção ao meio do campo, onde encontra Roger Williams. E o Roger recebe a pelota com muita categoria e imediatamente rolando a gorduchinha para o Carlos Henrique, o CH, o bate-pesado, o guru da Serra do Japi. Vamos aguardar, que domina e burila a bola e ultrapassa a linha do meio de campo, entregando aqui pela direita com um passe certo e curto para Leandro Boles, o homem de Piracicaba. Boles com B de Bandeirantes. Tá registrado. Leandro Boles aqui da direita faz um longo lançamento, virando o jogo lá para a ponta esquerda. Que talento, minha gente. Só tem craque nesse time. E a bola chegando até o Valdemir Gomes, o Tigrão, o homem da palavra fácil, bruto, galopante e indomável, que domina a bola, carrega, burila e ginga para cima do lateral, passando por entre as pernas e indo para a linha de fundo e faz um cruzamento certeiro pelo alto, onde entra Carlos Batista, meio da área, como um raio de cabeça, testa a bola e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. E que golaço! Com a pelota indo profundo das redes do goleirão adversário e onde a bola faz chuá. E agora não adianta chorar, goleirão, porque a bola gosta é de rede. E é de rede que a bola gosta. Carlos Batista, Carlos Batista, Carlos Batista, Carlos Batista é o nome dele. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Ele, o autor do gol, fazendo o gol da vitória na final do campeonato da Cana em São Joaquim da Barra. E agora, o detalhe é do gol. É com você, Breno Beretta. Vai, bebê! É, jogada muito bem ensaiada da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, vindo desde lá de trás do goleiro Gleger, passando pelo meio de campo e num cruzamento certeiro do Valdemir Gomes para o meio da área, o Carlos Batista entrou como um bólido e meteu a cabeça fazendo um belíssimo gol e agora indo de encontro aos braços da torcida para comemorar, olha lá. E agora eu passo a transmissão, então, para o plantão de rádio esportivo com o inegalável Edu Pinheiro. É com você, Edu! Ah, eu vou morrer e não vou ver tudo. Eu vou morrer e não vou ver tudo. O Carlos Batista fazendo o gol da vitória na final do Campeonato da Cana de São Joaquim da Barra é só para poucos mesmo. Mas agora eu vou dar uma saidinha. Eu vou comemorar esse gol numa padoca, porque eu adoro uma padoca. Mas olha, eu prometo que eu volto, hein? Se Deus quiser. Aê, Valmir, grande abraço, muito obrigado. Que capricho, né? Preparou, provavelmente, com muita calma, colocando o slogan de cada um, a frase de cada um, o bordão de cada um. Isso é dedicação e uma dedicação impagável. Muito obrigado, grande Valmir, aí por esse momento, brindando a todos aqui, né, com uma narração fictícia envolvendo a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Sensacional. Sensacional, muito legal, hein, Tigrão? E você e no estilo do narrador, assistência. Você viu que eu dei uma caneta no lateral, né? Pelo menos, né, de ilusão também se vive, né? Mas ele na narração... vive mais é de ilusão. O mais gostoso de tudo é ter ilusão e esperança. É o seguinte, e sonhar, né? Sonhar não custa nada. Mas ele no momento do gol em si, que a bola foi para a rede, ele homenageou 3 narradores. Homenageou o cara que fez o gol, que é você, já tá homenageado. Mas ele falou do é ele, e ele falou, e que golaço! E homenageou o Silvério.
e falou do goleirão adversário, não adianta chorar. E aí homenageou o Fiore Giliotti. Espetacular. Ele misturou tudo e ficou muito bom. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes. Eu, Anísio Batista, aqui do Parque Via Norte. Rapaz, o time da Ponte Preta é complicado. O técnico é complicado. Ele bota 14 no meio do campo e 22 na zaga. Como é que esse time vai fazer gol? Não faz gol nunca. Não tem jeito. E aí, de repente, ele pega o Gé, não vai jogar, e põe o Elvis de falso 9. O Elvis não cabeceia, porque ele não pode desmanchar o cabelo. Ele não tem velocidade porque a perna dele é curta. Ele não é driblador. Como é que vai fazer isso? Não é possível um negócio desse. Botar o Elvis de falso 9, a mesma coisa é você botar um cara sem os dois braços para jogar basquete. Pelo amor de Deus, não tem condições. Por isso que a Ponte não ganha jogo. Ajuda nós aí, Carlos Batista. O que você acha aí, Tigrão, CH? Não é possível um negócio desse. Anísio Batista do Parque Via Norte. Abraço, Anísio, muito obrigado. Ô, Breno, você me chamou? Não, eu te chamei para mandar um grande abraço pro Valmir. Eu não pude agradecer porque quando ele passou na Rádio e TV Bandeirantes esses dias, né? Ele trouxe um vinho para cada um da equipe que estava por lá. Muito obrigado ao Valmir. Foi um prazer conhecer o Valmir, né? Ouvinte de longa data. Aliás, ele citou na hora do gol, Batista, muitos não sabem, né? Ele diz que você apareceu como um bólido. Você sabe o que é bólido, Batista? Pode explicar, bebê. Bólido é um meteoro extremamente brilhante, muitas vezes descrito como uma bola de fogo. Eu realmente não sabia. Assim que ele falou e ele deu o detalhe como se fosse eu, fui pesquisar no Google. Muito legal, viu? Muito bacana a criatividade dele também. O Tigrão falou que ele homenageou narradores antigos. E essa é uma expressão utilizada pelos narradores mais antigos, que é o caso do Fiore Giliotti. O Flávio Araújo usava uma outra expressão, ariete. Entrou como um ariete. E esse bólido também, né, é utilizado também na Fórmula 1, né? Foi utilizado na Fórmula 1. Mas o Valmir é um estudioso de rádio, de rádio esportivo, naturalmente. E ele, como eu disse, o Tigrão fez aí várias homenagens nessa narração, inclusive para você, citando aí você com o detalhe do gol, Breno Beretta, o bebê. 17h52, mais um ouvinte no ar. Ô Batistão, boa tarde, hein? Ó, vocês nem soltaram a escala ainda da equipe aí, quem vai trabalhar em qual jogo, mas o meu feeling diz que o Tigre está fora do jogo da Macaca, hein? Ô Batistão, vamos falar a verdade, 7h30, velho. Ponte vai jogar, o tempo tá esfriando. Tigre vindo de gripe aí, semana passada. Acabar 9h30. Pós-jogo, e comentário final, e craque da partida, e nota do jogador. Pra chegar em Valinhos, mais de 10. Vai sobrar pra rapaziada aí, viu? BB, CH, se preparem. Inclua o Tigre fora do jogo da Macaca, hein? Abraço. Abraço, Renato Alves, com toda a sua preocupação com a saúde do Tigrão. Mas é o seguinte, ó. Nós temos no sábado transmissão de rádio, que é o jogo da Ponte, com o Floresta. E transmissão de TV, que é o jogo do Ituano contra o Botafogo da Paraíba. Então, no rodízio, o Tigrão está na TV. Por isso que ele não estará no rádio. Mas no rádio estará o CH, comentando comigo e com o Breno Beretta e com o incomparável Edu Pinheiro. E na TV, Leandro Borges, o Gleger Zorzin e também o Tigrão. Portanto, são duas transmissões
seguidas, né? Não daria para fazer um aproveitamento, porque quando estiver começando a transmissão do rádio, a transmissão da TV ainda estará no ar. Ela termina às 19h20 e o jogo da Ponte começa às 19h30. Então, e eu, como vou estar com o pé para cima, 19h20 fecha a tampa na TV, né, Batista? Aliás, 19h19 e 59 segundos. Aí, com mais um segundo, entra o Jornal da Band. E se o Tigrão tigrar, será atropelado pela direção. Porque não pode passar de 19h59 e 59. Muito bem. Como tem um segundinho, 19h20. Acabou a TV, vai começar o jogo da Ponte. Às 19h21 eu já destampei uma. Mas se você quiser contrariar a escala do Renato Alves, o nosso ouvinte, quiser fazer o jogo, pode fazer, fica à vontade. Vai ser prazer, Batista, imenso. Eu sei que você sente um prazer imenso. Porém, também sei que você fique extremamente irritado quando você é obrigado a mudar a escala. Então vamos manter do jeito que está muito bom. Liso, garrafa ensaboada é Mandina Pedra. Pedra com limbo. 17h56, ouvinte participando. Lebrão, Otair Lebrão. Boa tarde, Batista. Bons tempos, quando as dúvidas era Odirley ou Jorge Campos, Manfrini, Mendonça, Rui Rei ou Parraga. Tá dizendo aqui o Lebrão. Verdade, né? Outra época. Esses dias atrás aí eu estive com o Parraga. Eu e o Tigrão. Nós fomos na inauguração da Pastelaria da Michele. E lá estava o Parraga, que era um dos convidados. Bati um papo legal lá com o Parraga sobre futebol. Parraga é extremamente informado de tudo que está acontecendo. Ele que foi um grande jogador, né? E ele está muito ligado. E ele, assim, pelas palavras, pelas colocações, eu gosto muito de conversar com ex-jogadores, especialmente os mais antigos. Eu gosto muito porque aprendo muito. Sou fanático em futebol e essas figuras extraordinárias que pertenceram ao futebol do passado, hoje está tudo muito igual, né? Quando você vê um jogador um pouquinho melhor, vira melhor do mundo, que é o caso do Vinícius Júnior. Mas antigamente tinha jogadores excepcionais. Esses de hoje não passariam nem em frente ao estádio. Quanto mais jogar num time de futebol profissional. E o Lebrão, que não... Que isso, gasopou aí? Não. Tiraram aí, apertaram errado aí. O Lebrão, que nasceu lá em Maringá, que fica pegando no meu pé, eu adoro. Por causa do negócio do Maringá, ontem eu expliquei que o Maringá desmontou o time e tal. E aí depois do Lebrão teve o Rafael Bugrino, que diz que eu só falo coisa de 1930 e tal, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui também tem um pouquinho de conteúdo, pouquinho, não é nada de excepcional. Mas o Lebrão que fica pegando no meu pé, vai levar o troco agora, né? Que bons tempos, quando a dúvida era Odirley ou Jorge Campos, tá vendo, Lebrão? E tá vendo, Rafael? Você falou que eu só falo do passado, eu tenho que corrigir aqui. Eu vivenciei, eu estive vendo esses caras pessoalmente. Assim, ó, olho no olho. Então saiba você, Lebrão, e saiba você, Rafael, que eu tenho a obrigação de corrigir. Jamais existiria uma dúvida, Odirley ou Jorge Campos. Seria Odirley ou Toninho Oliveira. Ou até Everaldo, que era lateral direito e jogava na esquerda.
E Toninho Oliveira também jogava nas duas. Ou até Toninho Costa, esse lateral esquerdo de ofício. Porque Jorge Campos era centroavante. Viu, Lebrão? Eu sei que você quis dizer, pô, como era bom, né? A dúvida era um craque ou outro craque. E hoje é uma pobreza técnica danada. Teu raciocínio está correto. Parabéns. Mas você escorregou na maionese. Porque Jorge Campos jamais poderia disputar a posição e ser dúvida ele ou o Odirley. Porque não dá para colocar no lugar do Odirley um centroavante. Me vinguei à altura ou não, Batista? Sim, é isso aí, né? É a vingança que veio a cavalo na cabeça do Lebrão. Derby 210, Ponte Preta e Guarani no Brasileirão 2025. Dia 2 de agosto, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, partida válida pela primeira fase da competição. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens. Derby 210, Ponte Preta e Guarani, dia 2 de agosto de 2025, às 17 horas, no Moisés Lucarelli. Acompanhe aqui na Rádio Bandeirantes. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. 18:01, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Gianni. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Gianni. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
A ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 entre São Paulo e Red Bull Bragantino em jogo realizado nesta quarta-feira em Bragança Paulista pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo atuou com Rafael Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, depois Sabino, Cedric Bobadilha, Marcos Antônio, depois Alisson, Oscar, depois Ferreirinha, Enzo Dias, Luciano, depois Rodriguinho e André Silva, depois de Dineno. A equipe do técnico Hernan Crespo. Já o Red Bull Bragantino do Fernando Seabra com Cleiton, Andrés Hurtado, depois Natan, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Guilherme Lopes, depois Agostinho Santana, a Gabriel, Fabinho, depois Eric Ramírez e John, depois Gustavo Neves, a Lucas Barbosa, Mosqueira e Sacha. Vamos aos gols do jogo. O São Paulo abriu o placar com André Silva, 8 minutos do primeiro tempo. O Red Bull Bragantino virou com Guzmán a 41 do primeiro tempo e Hurtado a 2 minutos do segundo tempo. Mas o André Silva novamente empatou o jogo para o time do São Paulo a 18 do segundo tempo. Jogo que teve a arbitragem do Alex Gomes Stefano do Rio de Janeiro para um público de R$ 6.119. Esta foi a ficha técnica de Red Bull Bragantino 2, São Paulo 2 pelo Campeonato Brasileiro. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18:06. E aí, hein? Como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás da solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você entrar em contato com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. São 18h08. Informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje 2 reforços foram apresentados oficialmente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Primeiro, o Gabriel Silva, né, atacante que já atuou contra a equipe do Ituano no empate em 0-0, entrou no segundo tempo e esse atleta falou aqui na Rádio Bandeirantes, né? Ele inicia a respeito dessa chegada ao Guarani. Como foi a chegada no Guarani? Essa chegada assim, foi bem rápida, bem corrida, mas graças a Deus eu conhecia muita gente aqui, então a adaptação foi bem rápida. Bom dia, Gabriel. Pedro Piscinato, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouco como foi essa negociação até vir para o Guarani, qual é o projeto que foi apresentado para você e o que te convenceu a vestir essa camisa do Guarani. O que me convenceu primeiramente é o Guarani, né? É clube grande, clube que eu sempre joguei contra e tive uma admiração enorme. E a negociação foi
Foi bem tranquilo. Eu já tenho muita vontade de jogar aqui. Gabriel, agora minha pergunta é justamente sobre essa experiência na Série C. Você, por 3 anos, disputou pelo Ferroviário, depois pelo América e depois pelo Caxias. O que você traz com você dessa experiência em Série C e que você pode agregar no elenco e no grupo Bugrido para essa reta final da primeira fase da Série C? É uma competição que exige que a gente erre muito pouco, né? Por conta que são jogos mais truncados, jogos muito mais competitivos do que tecnicamente. Então, isso mostra também pra gente que são oito que classificam. Então, o mais importante, primeiramente, é a gente estar entre os 8, independente de qual colocação seja, porque depois que classifica ali o outro campeonato, e na evolução que a gente está vindo aí, quando a gente entrar no G8, a gente vai dar trabalho. Bom, tá aí a palavra do Gabriel Silva, né, que já atuou contra a equipe do Ituano e tem a possibilidade, aí briga por uma posição no ataque no jogo da próxima segunda-feira, quando o Guarani vai enfrentar o Anápolis, até porque o time do Guarani deve ser modificado. Eu não acredito que o Cauã Jesus vá jogar novamente ao lado do Bruno Santos. Existe a possibilidade inicialmente do Mirandinha e também do Gabriel Jesus, que entrou no segundo tempo contra o Ituano. O outro jogador apresentado ainda não entrou em campo, que é o volante Cadi. Ele chegou essa semana, já está inscrito no BID, jogador que vai ser importante para o Guarani nessa sequência de Série C do Brasileiro e atua como um primeiro volante. Inicialmente, o Cadi responde a respeito do apelido dele, até porque o nome do Cadi é Lucas Henrique. Vamos ver o que ele disse. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Caraca, seu nome é Lucas, por que Cadi? Então, assim, na minha infância, eu sou brincalhão, né? Eu tô aqui meio fechado, mas eu sou bem brincalhão assim. Quando eu era mais novo, os meus amigos colocaram um apelido de mim meio besta, assim, né? Pô, você faz sorrir, só faz sorrir e tal. Aí começou a me chamar KKK, KKK, tipo assim, né? E daí um ou outro foi pegando, Cadi, juntou nada a ver uma coisa com a outra, e daí de infância... Veio, bora, daí pegou e todo mundo me pergunta essa sua pergunta aí, por que o Cadi? Aí é por conta disso, eu sou bem risonho, às vezes fico meio fechado, eu digo, cara, você é fechado? Não, eu brinco pra caramba, sou bem brincalhão, então é referente a isso. Então, minha negociação foi diretamente com o Guarani, cheguei aqui, fui bem recebido, venho acompanhando alguns jogos já do Guarani, me deu uma vontade também de aceitar o convite, né? Pelo time que tem, pelas condições que tem, sim, de classificar. Foi uma negociação tranquila. Para mim também, eu já tinha uma vontade imensa de jogar esse clube já. Guarani, né? Time grande. E para mim aqui vai ser um novo aprendizado também. Como os atletas me receberam bem, tentar desempenhar o meu melhor futebol e correspondente de campo. Bom dia, Cadi. Seja muito bem-vindo. Minha pergunta é sobre até sua parte física. Você fez apenas um jogo nessa Série C pelo São Bernardo. Como você está fisicamente? Já está pronto para jogar? Já vai ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes no jogo de segunda-feira? Como você está fisicamente? Já está à disposição? Então, eu venho trabalhando já há um bom tempo, né? Não venho atuando, mas sempre preparado para poder jogar, para poder ajudar meus companheiros. E eu estou preparado sim. A gente que é atleta tem que estar sempre preparado, né? Para qualquer situação. E eu não vejo desculpa nenhuma em relação a não estar jogando, não estar atuando. Para mim, isso aí é mais um desafio, que a gente vive disso, a gente que é atleta, né? E não vejo diferença nenhuma em relação a isso. Minha pergunta agora é mais uma vez, sobre essa reta final. Oi? Sobre essa reta final da Série C. Sei que você está chegando agora, chegou ontem aqui, mas o que você projeta para o Guarani nessa reta final de primeira fase e já almejando uma possível classificação à segunda fase da Série C? Então, a minha vinda para cá é vendo que temos condições sim de classificar, vamos buscar classificar primeiro, né, entrar entre os 8 ali e, consequentemente, como o nosso companheiro falou ali, é outro campeonato, né? Ficar entre os 8 ali, daí os clubes já começam, os jogos já é diferente, já tentam se defender mais ao invés de atacar, tentam não perder ao invés de ganhar. Então, assim, eu almejo sim. O meu objetivo aqui principal é o acesso, mas primeiro a classificação.
Bom, tá aí a palavra do Cadi, jogador que chegou essa semana, né? Já tá à disposição do técnico Marcelo Fernandes, porém, eu não tô acreditando muito na possibilidade do Cadi já ganhar uma posição de titular. Por quê? Porque ele não vinha jogando. Ele precisa ainda entrar em algumas partidas para pegar o ritmo de jogo. Se bem que o meio-campo do Guarani tem essa possibilidade, até porque, além do Kelvin e do Matheus Sarará, os dois que seriam atletas para o Cadi disputar a posição, tem o Caio Melo também, né? E o Caio Melo não está muito bem nessas últimas partidas. Mas o técnico Marcelo Fernandes ainda não definiu o time. Ele tem sexta e sábado antes da viagem para definir esse time do Guarani. Deve viajar no próximo domingo, jogo segunda-feira contra a equipe do Anápolis, 7h30 da noite, no estádio Jonas Duarte, lá em Goiás. Ele não deve, o treinador, fazer muitas mudanças na equipe, até porque ele tem todos os jogadores à disposição. O que eu estou imaginando que ele vai fazer? Tirar o Cauã Jesus e colocar um outro atacante. Quem seria o outro atacante? Mirandinha foi bem, foi eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes no último jogo o melhor da partida, então o Mirandinha seria a opção 1 e o Gabriel Silva seria a opção 2. Agora, se ele vai mexer no meio-campo, se ele vai colocar o Cadi no lugar de um dos 3 volantes, isso é uma incógnita, Batista. Quer comentar a respeito dessa situação, das chegadas, dos jogadores, antes de eu chamar o presidente Rômulo Amaro, Batista? Sim, vamos analisar, vou passar para os comentaristas, porém, antes quero falar da Desktop. A Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração. Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo. O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa e com ele a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black. Giga Black. Uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Oi, aí, CH, o Cadi chegou. Gostaria que você falasse aí o que é que você achou da entrevista e se você acha que ele já pode ir para o jogo contra o Anápolis na segunda-feira em CH. Pode acontecer, mas acho pouco provável. Mesmo porque chegou nos últimos dias, leva um tempo, é diferente, para mim pelo menos, né? O nível técnico, por exemplo, do Brunão, do Torres e do Cicinho, que chegaram, o Cicinho demorou um pouco mais, e foram para o campo de jogo. É uma característica, o Cadi, muito diferente dos jogadores da posição que o Guarani teve ou tem. Se vai encaixar ou não, a gente tem que ver na arena. Né? Mas acho que ele começa no banco de reservas. É uma questão só de palpite, tá, gente? Não tem nenhuma informação. O mais importante para o próximo jogo do Guarani é a mobilização. O Guarani tem 7 jogos pela frente, tem 16 pontos e tem o derby no dia 2 de agosto. Então vamos tirar desta conta de projeção o derby, faltam 6 jogos. Para o Guarani atingir 28 pontos, o Guarani tem que fazer 4 vitórias em 6 jogos.
Não é uma tarefa fácil, vamos combinar. Então essa partida que tecnicamente é muito possível do Guarani vencer, tem que ser aproveitada. Não dá para ficar adiando. Se é que o Guarani quer efetivamente brigar por acesso e por um lugar ao sol. Não dá para ficar esperando para o final do campeonato. Não dá para contar com o derby, que ninguém sabe o que acontece. Sempre assim, independente da situação de um, de outro, ninguém sabe, né? Ninguém consegue. É muito difícil fazer uma projeção, não é? Então, a próxima partida é uma partida, para mim, determinante para apontar ou não a possibilidade de classificação. Então, vamos ver. Eu acho que eu não escalaria 3 zagueiros, eu começaria com Mirandinha com toda certeza, e agora é feeling. Eu acho que o Gabriel, pelo segundo tempo, que demonstrou muita personalidade, errou pra caramba, mas ele não se escondeu do jogo, e o técnico conhece o jogador. Eu tenho a impressão que ele vai já para o próximo jogo como titular arrumar um lugarzinho para o Gabriel, Batista. E para você, Tigrão, falando também na entrevista do Cadi, se você acha que ele vai para o jogo e mais. O técnico Marcelo Fernandes, pela primeira vez, pode escalar o mesmo time, ou seja, não tem ninguém contundido, nem com terceiro cartão, enfim. E ainda tem o retorno do Isaac. Você acha que ele vai escalar, podendo escalar, ele vai escalar o mesmo time ou vai mexer no time? Eu acho que ele vai mexer. O Gabriel Silva, eu não acredito. Eu acho que ele é muito ansioso, né? Entrou querendo correr mais do que a bola. Teve uma bola que ele poderia ter servido o companheiro que estava mais próximo dele. E ele deu uma pancada e a bola subiu, ele estava de frente, né? Mas assim, errou o chute. Teve uma outra que ele bateu sem ângulo. Em compensação, no gol inacreditável perdido pelo Guarani, quem serve, quem toca a bola é ele, né? Quem passa a bola é ele. Ele ali não foi egoísta. Então ele teve altos e baixos, eu acho que é uma boa opção, mas não começa o jogo, na minha opinião, não tenho a informação, né? Agora, o Cadi vinha treinando normalmente e está em ritmo. Então vai depender muito da avaliação dos treinamentos dessa semana. Porque o jogador já está aí, já deu entrevista. O Guarani joga só na segunda-feira. Então, é um jogo que o Guarani vai lá para ganhar. Esse Cadi, para quem não viu jogar ainda, ele é um cara ambidestro, ele é um volante de contenção, mas que tem muita facilidade para chegar à frente, e ele tem algumas características que alguns dos volantes atuais do Guarani não têm, que é o chute de fora da área. Então, é claro que ele está sendo avaliado física e tecnicamente, e até clinicamente, para ver se não tem nenhum problema, mas, assim, pela experiência que a gente tem de um cara que não vinha sendo aproveitado no time do São Bernardo, mas que vinha treinando, que está integrado ao grupo, e pelo que vi dele já, especialmente nos tempos dele no Londrina, eu acho que a chance, se ele fizer uma boa semana de treinamento, a chance dele iniciar a partida é real. Se vai ser utilizado ou vai para o banco, não dá para a gente cravar aqui que a gente não vê os treinamentos. Mas minimamente ele vai para o banco. E se aparecer desde o começo, eu não vou me surpreender. Aí nessa, bebê, diz aí. Bom, Batista, agora a gente vai ouvir a palavra do presidente Rômulo Amaro, ele que falou hoje também na entrevista coletiva. Inicialmente, o que ele, o Elano e o Farney foram fazer lá na CBF no Rio de Janeiro? A gente pediu essa reunião na CBF não somente pelo ocorrido na última partida, mas pela sequência de desconforto que a gente está tendo em relação à qualidade da arbitragem. Mas nos surpreendeu muito, porque nós fomos recebidos lá pelo Rodrigo Sintra,
que é hoje o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, ele está fazendo um trabalho magnífico lá, junto aos árbitros. Ele nos mostrou como é que está sendo construído agora toda a preparação, a escola de excelência que eles estão passando, as atribuições e os critérios que estão sendo utilizados para definir a característica do árbitro que vai apitar dentro da região, qual é a partida importante, enfim. Então, eu acho que tranquilizou bastante a gente em relação à expectativa que a gente tinha, pois o Rodrigo está fazendo um trabalho sensacional de organização, de processo, de sequência. Isso a gente sabe que não acontece do dia para a noite, mas ele pegou e nos deu muita atenção junto com a equipe dele, elaborou um processo lá de análise de todos os jogos que a gente teve com o Guarani, ficou de nos dar um retorno em função daquele jogo lá do Floresta, que a gente questionou bastante, onde o Giovani tomou uma cotovelada, que ele teve que ir para o hospital e não conseguia nem parar em pé. Então isso foi uma coisa que a gente bateu muito em cima. O último gol do último jogo, realmente a gente viu nas câmeras e estava um pouco à frente mesmo, mas era questão de detalhe. Então o Bandeira foi realmente foi muito minucioso na tomada de decisão dele, porque foi questão de centímetros, mas realmente estava um pouco à frente, sim. Mas a gente foi muito bem recebido, foi uma reunião produtiva, deu para entender qual é o processo de utilização de critérios, que era o que mais estava nos deixando incomodado, e o Rodrigo foi um cara que nos recebeu muito bem, se colocou à disposição para qualquer relação que tenha de dúvida ou questão relacionada à arbitragem, e nos apresentou o trabalho que está sendo muito bem feito, diga-se de passagem. A gente ficou muito satisfeito com o que a gente viu lá dentro, porque a arbitragem brasileira sempre é foco de críticas e mencionado negativamente. Lá eu vi uma esperança que a gente vai ter aí nas próximas etapas ou campeonatos, uma arbitragem mais competente no Brasil. Bom dia, Ron. Bom dia. Minha pergunta é sobre contratações do mercado. O Guarani está apresentando hoje mais 2 reforços, trouxe o Renan também. Queria saber se o Guarani vai seguir no mercado, se já fechou as contratações, como vai seguir o Guarani até o final do fechamento da janela. O Farney continua de olho no mercado, tá? Então a gente está criando aqui uma equipe de mercado, de inteligência de mercado, com analistas de desempenho, com scout, e o Farney está à frente desse comando, dessa equipe, e continuamos atentos ao mercado. Não temos nenhuma peça que estamos em busca hoje, especialmente depois da chegada desses 2 atletas que estavam sendo observados já para cumprir as lacunas que a gente ainda tinha. Então, a princípio, não temos nada ainda em vista, mas a gente está de olho no mercado ainda. Se tiver alguma posição interessante ou um atleta interessante que caiba dentro do elenco ainda, a gente conversa com o professor Marcelo, com a comissão técnica, com o Elano, e a gente vai observar mais próximo, sim. Entender a divisão. Isso é uma coisa que o Marcelo Fernandes, o Cupertino, o Elano, o próprio Cordeiro, toda a comissão técnica enfatiza muito nas palestras, no dia a dia, além do ambiente, né? O ambiente está muito saudável nosso, está um ambiente sensacional, e o Marcelo conseguiu fazer uma transferência de confiança, principalmente para os atletas mais jovens. E a chegada desses atletas que têm mais experiência está ajudando muito na convivência e na evolução desses atletas que estavam um pouco mais acanhados, vamos dizer assim, quando eles chegaram aqui, né? Mas acho que o entendimento da posição, onde nós estamos hoje, é muito importante saber. Até o Cadi comentou que o importante hoje é a gente ganhar ou não perder sempre pontuar. Esse é o caminho da Série C. É um jogo de força, é um jogo de disputa, é um jogo de combate, e nós precisamos buscar o resultado. Se vai jogar feio, se vai jogar bonito, não importa. Nós precisamos do resultado, classificar entre os 8 e subir. Esse é o nosso objetivo. E eu acho que a gente está conseguindo encontrar esse caminho. Estamos com os pés no chão, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. É importante a gente saber que a gente não conquistou nada ainda, mas a gente está dentro de um caminho bem interessante.
Bom, tá aí a palavra do presidente, o Rômulo Amaro, presidente do Guarani, falando sobre o que ele foi fazer junto com o Farney Coelho, junto com o Elano também lá na CBF. Ele respondeu ao Pedro Piscinato também sobre contratações, que o Guarani vai ficar de olho até setembro. Porém, é claro, as contratações que o Guarani buscava já foram feitas. O Renan, lateral esquerdo, o Gabriel Silva, que foi apresentado hoje, o atacante, e o Cadi, volante. Essas são as contratações que o Guarani buscava. Agora as demais, é claro, se aparecer uma boa oportunidade, um cara acima da média que possa vir jogar no Guarani, aí o Guarani tenta a contratação. Se não, só pensando no planejamento para o ano que vem, Batista. Ô, CH, na abertura do programa, você já classificou como positiva a ida do presidente Rômulo Amaro e a sua diretoria de futebol à CBF. E a entrevista do presidente, o que você achou, CH? É a história de fincar a bandeira, tá certo? O Guarani tem que ir lá mostrar realmente, ó, estamos atentos, não estamos satisfeitos e vamos tentar melhorar. O Guarani não precisa, a Ponte não precisa de ajuda de ninguém. O que ela precisa é de isenção e de árbitro competente para arbitrar os jogos dos times de Campinas. Tá certa a atitude do presidente, tem que chegar junto mesmo, porque tudo que se refere aos incompetentes da CBF, você tem que ficar assim, ó, com um binóculo, com os olhos bem abertos, Batista. Você, Tigrão, a sua opinião também sobre a entrevista do presidente Rômulo Amaro, que esteve na CBF em Tigrão. Gostei muito. E, aliás, quero publicamente aqui parabenizar o presidente pela honestidade, pela transparência. Sabe por quê? Eu estava no jogo e quando o Brunão, que tinha acabado de perder um gol inacreditável na bola passada para ele, estou na trave, né? Pouco também de planejamento errado, que o goleiro ficou no meio do caminho, nem veio ao encontro, o goleiro do Ituano, não precisava tirar tanto, mas acontece. E o Brunão tem muito crédito, e só erra quem tá lá dentro. E logo em seguida ele fez o gol. E eu tava na transmissão, eu e o CH, e de pronto, assim, sem pestanejar, a gente falou, olha, lance difícil, mas está um pouco à frente. E aí eu recebi dezenas de fotos, e cara que está no tobogã, e cara que está na vitalícia, e cara que está em cima da marquise, e cara que estava montado num drone. Está errado. Tá vendo? Olha lá. Olha aí, o cara que está do outro lado, o lateral, que está saindo, ele dá condição. Não, ele sai depois que a bola é metida. Depois que ela é oferecida para o Brunão finalizar. E o lançamento se caracteriza no momento que a bola sai. E não no momento que a bola chega. Quando ela chega, ele tem condição. Mas é muito sutil isso. Eu não quero ser o dono da verdade. Só que, no momento real, antes mesmo de toda essa parafernália eletrônica, e fotos, imagens e vídeos alternativos à transmissão de quem estava no estádio, tentando provar que o Brunão estava em condições legais, eu disse aqui, o CH também disse, olha, lance difícil, mas está um pouquinho à frente. E às vezes a gente também erra, nós somos seres humanos, o nosso olho é falível, a nossa interpretação é de um ser humano. Agora, por que eu estou parabenizando o presidente? Ele poderia dar uma de João sem braço para minimizar os efeitos do resultado ruim e dizer assim, nós somos lá na CBF porque o Guarani está sendo prejudicado, porque deram uma cotovelada no Giovani, ele foi para o hospital e não foi nem falta, e o cara não foi expulso, e não sei mais o quê, e o gol que o Guarani fez era legítimo, o Guarani deveria ter 2 pontos a mais. Não,
Ele foi honesto, falou, ó, lance difícil, bandeirinha, vai ser preciso assim lá na... Entendeu? Vai ser olho de lince assim. Mas estava um pouquinho à frente. Eu vi a imagem lá, a alternativa, a própria CBF, e eu já tinha chegado a essa conclusão. Então, bacana isso, porque como ele disse, né? Não precisaria ser tão rigoroso assim. Pô, será que se fosse um lance a favor do Ituano no ataque, será que a precisão seria a mesma? Isso é questionável, porque também lance de meio centímetro, eu mudaria a lei do impedimento. Aliás, eu acabaria com o impedimento. A gente destruiria aí metade dos erros de arbitragem no futebol mundial, e quem não quer que alguém fique lá perto do goleiro dele sem ser marcado, que vá lá e marque o cara, pô. O impedimento é um empata-alegria, para não dizer outra coisa aqui que o horário não permite. Sabe aquele empata-F? Impedimento é empata-F. Um nariz. O cara tem uma espinha no nariz, o VAR pega. Olha lá, tava nariz a nariz, mas o atacante tinha uma espinha de 3 milímetros, que é 1/3 de 1 centímetro, e estava impedido. A linha. Tracei a linha. Isso é uma frescura. Isso é um desserviço ao futebol. Então estava impedido. Era pouco, mas estava. Não precisou nem passar a linha. E 99,999 dos dirigentes brasileiros e treinadores e até jogadores já vem com conversa de João sem braço. Não, que isso? A imagem prova. O que ele disse, o presidente? Pô, difícil. Vai enxergar bem assim lá na ponte que partiu. Mas estava. Então, legal, gostei. E essa mostrada de cara lá, essa apresentação, levar um cara do peso do Elano, jogador de Copa do Mundo, jogador de grande participação no futebol europeu, de temporadas memoráveis, de títulos por onde passou. Você leva um cara desse lá, o peso é outro. Não é nada contra o presidente. Não, então o presidente não, claro que representa. Institucionalmente, ele é o presidente do clube, de um clube do tamanho do Guarani. O Farney, um cara rodado, sério, executivo de futebol, tentando acertar de todas as maneiras, vai errar, porque é humano como a gente aqui também erra. Mas o Elano é grife. E o Elano chegou e falou, esse aqui é o presidente, tá? Eu tô aqui junto com o executivo de futebol, sou o elo entre o elenco e a diretoria, tô trabalhando também como um homem do futebol e a gente gostaria de registrar algumas coisas. Elano, 3 presenças importantes, mas eu estou querendo dizer pela visibilidade mundial do Elano. Então fez muito bem o Guarani, e a Ponte, que também tem sido prejudicada, deveria se fazer presente também. Deveria se fazer presente também. Convido o Oscar lá em Monte Sião. Oscar, pô, você foi capitão de seleção brasileira em Copa do Mundo. Pega o Carlos. Sabe onde é que o Carlos assiste jogo? No estádio Moisés Lucarelli. Sem dar carteirada em ninguém. Ele paga o ingresso dele e vai em todos os jogos. Ali embaixo das torres do placar. Aquelas torres do placar antigo. Em cima do portão principal. Ele fica ali anonimamente como pontipretano torcedor. Cara de 3 Copas do Mundo. Que divulgou o nome da Ponte no mundo inteiro. E bem, um dos maiores goleiros da história. Fica ali anonimamente comendo um amendoinzinho e vendo o jogo como um torcedor comum. Você chega num cara desse, tô só repassando para dar a mesma sugestão para a Ponte, que eu acho que o Guarani fez certo. E a Ponte tem que fazer isso. Ah, mas o Elano é funcionário do clube. O Carlos não é, não importa. Tô vindo aqui com o presidente porque eu sou pontepretano. Tô no estádio o tempo todo e o que estão fazendo não tá certo. É você ser visto e ser lembrado, né? Você sabia dessa, Batista? Que o Ganso, estamos falando aqui do Guarani, parabéns então para o presidente Rômulo Amaro.
Agora, eu já dei uma espirrada aqui para sugerir, porque coisa boa, a gente gostaria que também a Ponte praticasse. Quando é a Ponte que pratica, também o Guarani praticasse. Até porque nós estamos chegando no derby. Então, você sabia que o Ganso compra um pacotinho de amendoim e fica ali roendo um amendoim, sentado entre os torcedores comuns, que também não tem demérito nenhum, mas já foi oferecido para ele uma permanente, para ele entrar lá pela vitalícia, para ele ir para um camarote. Ele compra o ingresso e se aloja, ele que está trabalhando lá em Porto Feliz, né? Ele, no futebol, ele se assenta ali entre as duas torres, quietinho, com boné, meio miguezado, parece que ele leva o filho dele, vai sempre ele e o filho, nem sempre os dois, mas o Carlos está quase em todas, e vê os jogos. Esse é um cara que tem o clube no coração. Esse é um cara que tem uma divulgação, uma visibilidade mundial, como tem o Elano. E aí o que acontece? Você tem que usar esses patrimônios, e usar no bom sentido da palavra, para defender os interesses do clube. E você acha que o Carlos, um Zé Oscar Bernardi, um Dicá, que esses caras vão se furtar a acompanhar o presidente do clube, um executivo de futebol, o Brigatti, um treinador, na CBF, nós estamos indo lá numa reunião, vamos com a gente para aumentar o peso. Eu acho que isso é inteligente. No caso do Guarani, o Elano está trabalhando no clube. Ótimo, excelente. Mas a Ponte, no momento, não tem um jogador de Copa do Mundo, isso que eu quero dizer. Tem o Brigatti aí, que um grande nome no futebol, categorias de base da seleção brasileira, campeão mundial sub-20, etc, etc, etc. Mas eu estou falando um cara com peso mundial de Copa do Mundo. Não tem no momento. Teve outro dia aí o Luiz Fabiano, depois encerrou o ciclo. Pô, tem que pegar um cara desse lá, como o Guarani fez. Seguir os bons exemplos. Parabéns para a diretoria do Guarani, para o presidente, para o Elano, para o Farney e para quem teve a ideia. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bom, é o seguinte, com relação à fala do presidente, o fato do presidente ter dito que na imagem ele viu que estava um pouco mais à frente, não atesta que realmente existiu um impedimento. Eu sou de um pensamento diferente do Tigrão, do CH e do Romão, que é o presidente do Guarani. E por quê? Porque eu parei a imagem 250 mil vezes. Fatiei a imagem desde o momento do cruzamento
na cobrança de escanteio do Mirandinha, até o momento que a bola vai na cabeça do Alan Santos, quando ele toca de cabeça, e aí aparece o Bruno Santos. Então, quando coloca frame a frame, que é o jargão utilizado aí, né, o aspecto técnico da utilização de imagens frisadas, o lateral esquerdo Dalpian está vindo da linha de fundo para a entrada da pequena área e o Bruno Santos está saindo do meio da grande área em direção à pequena área. Então, quando você coloca a imagem frisada, dá para perceber claramente de que a posição do Bruno Santos era legal. O gol foi legítimo. O Guarani foi prejudicado pela arbitragem. Agora... Acabei de elogiar o presidente aqui, o presidente Rômulo Amaro. Agora vou criticá-lo. Errou. Ele deveria ter levado também o Carlos Batista e seus frames para convencer que o gol foi legal. Pô, Batista tá pegando com imagem com o mundo, pô. Até com o presidente do Guarani. Ele não poderia me levar lá para a CBF. Aliás, se tivesse convidado, eu não aceitaria. Mas ele poderia ter levado a gravação do programa Os Donos da Bola, que eu mostrei isso na tela. Se ele pega a gravação e leva para o pessoal da CBF, tá vendo isso aqui, ó? Claramente dava a perceber que o Bruno Santos, a condição dele era legal para fazer o gol foi legítimo. O Guarani foi prejudicado. Agora, não tem o VAR. O Bandeira, ele foi extremamente rigoroso, porque numa situação como essa, se você não tem o lance claro na sua frente, em dúvida pro réu, o Guarani foi prejudicado pela arbitragem e a imagem que provavelmente o Romão levou para a CBF, essa imagem corrida, a imagem corrida da emissora que tem os direitos de transmissão de televisão. Claro, quando você coloca a imagem corrida, dá a impressão de que o Brunão está lá na frente, impedido, esperando a bola chegar. Só que ele não estava lá. Ele não estava lá, esperando a bola chegar. Ele atacou a bola. Então a posição do Brunão era absolutamente legal. 18h46, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. Edu Pinheiro. Amigos da Bandeirantes, vou contar aqui os 3 últimos tabus do nosso derby campineiro. 28 de outubro de 2002, no Brinco, 4-2 ponto de virada. O Sérgio Alves de falta 1-0 Guarani, João Paulo interminável 2-0, reação da Ponte com o zagueiro Marinho fazendo o primeiro e o Lucas empatando para a Ponte 2-2 ainda no primeiro tempo. Infelizmente o Lucas já faleceu. O Basílio no segundo tempo faz o gol da virada e no finalzinho o Elivelto de pênalti marca o quarto, Guarani 2, Ponte 4. Vadão era o técnico da Ponte e Jair Pserni o técnico do Guarani. E aqui 15 anos e 5 meses que a Ponte não vencia tabu quebrado. Depois, em 10 de julho de 2004, majestoso Ponte 3-1, aqueles 3 gols de Weldon, Valdir Papel para o Guarani, e exatamente nesse dia, 21 anos que a Ponte não vencia um derby no Majestoso. Mas é muita coincidência, porque em 10 de julho de 83... 1-0, gol do Dicá de falta. A Ponte ficaria 11 derbys sem vencer no Majestoso, venceria, repito, depois de 21 anos. Lembrando que esses 3 gols de Weldo foi depois. Os 3 gols do Rirena lá no Brinco foi em outubro de 2003. Foi 9 meses antes. Bom, e no ano passado, 20 de outubro de 2024, Majestoso, 1-0 Guarani, gol do volante Matheus Bueno, que inclusive fez uma tatuagem onde aparece a imagem desse gol aí. O Matheus Bueno está no Japão, no Shimizu Pulse, ele estreou lá em fevereiro, fez 22 jogos, é titular absoluto, só foi substituído 2 vezes e mesmo assim saiu no finalzinho. E o Matheus Bueno fez o gol lá, ele fez o gol no Avispa Fukuoka. É isso aí. Lembrando que essa vitória aí do Guarani, o ano passado, quebrou um tabu de 15 anos que o Guarani não vencia no Majestoso. É isso aí, meus amigos. Os 3 últimos tabus envolvendo o nosso derby campineiro. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h52, hoje até 19h30. Você que é pontepretano e quer concorrer a 10 ingressos para o jogo da Ponte contra o Floresta no sábado às 19h30. São ingressos para cadeiras vitalícias, setor mais nobre do estádio. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Tem mais um tempinho aí para você participar. Pegue lá o número de WhatsApp e a senha. Mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e senha. Pronto, só isso. Você estará concorrendo a 10 ingressos. Os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio no dia do jogo. Que dia que é o jogo? Sábado. Até uns 10 minutos antes do início do jogo, que está marcado para 7h30. Aí você vai chegar lá na loja, você é o ganhador, né? Na loja da Macaca e conversar lá com o atendente. Você vai dizer que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Tem que levar um documento que contenha o seu CPF. A participação é apenas um CPF por participante. Tem tempo ainda, já eu vou fazer o sorteio. Não são pares, são ingressos individuais. 10 ganhadores,
10 ingressos, participe e boa sorte para você. 18 horas e 54 minutos em Campinas. E eu tenho um recado importante para você. Há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com.br. Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Rádio Bandeirantes. 18h55, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Positivo, Batista. Logicamente, gente. Claro que eu sei disso. Depois o Toninho foi pra Vila. O Jorge Campos do Atlético. Todo mundo sabia que o Jorge Campos jogava de centroavante. Fazedor de gol. Eu apenas fiz uma sequência. Eu podia ter colocado Oscar também no meio. Vanderlei. Gente do céu, pra cima de mim, não. O Dirley é uma coisa, Jorge Campos é outra. Eu apenas fiz uma sequência de nomes. Manfrini, até o Lola. Não esses garranchos de hoje. De jeito nenhum, totalmente consciente. Jorge Campos era fazedor de gol, o Dirley é zagueiro. Foi apenas uma sequência de nomes aí. Tô te estudando, Tigrão. Bom trabalho. Esse é o Lebrão. Lebrão tá irritadíssimo. Mais um ouvinte no ar. Ô Batista, Tomou, Lebrão? Boa noite. É o Furlan de Vinhedo, tudo bem? Fala pro CH aí, pro Tigrão, por que esse tal de Johnny Lucas, o outro rapaz aí, o Ricardo Oliveira, e tem mais uns dois aí que a Ponte não põe no time, mas nunca. Aquele Miguel lá da Copa São Paulo, moleque bom. E não põe esses caras pra jogar bola. Aí fala que tem que contratar atacante. Nem experimenta o que tem. A torcida não sabe nem que cor que é esses caras. Né? Um abraço aí, é o Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan, mais um. Fala, Batistão. Boa noite. Bebê, CH, Tigrão, Legger. A respeito do que o Breno acabou de relatar aqui, de uma possível escalação com a entrada de Cadi e a saída de Cauã Jesus, não acredito que isso irá acontecer. Até porque o Cauã Jesus é um jogador que tem até 3 tipos de funções, o qual o treinador tem a opção de mudar o sistema tático sem mexer, sem fazer substituição. Então o Cauã Jesus não vem comprometendo, né? Vem entrando bem, cumprindo bem as funções. Então eu acredito que ele vai entrar com o Cauã Jesus pela direita. E se precisar pôr o Gabriel Silva, ele pode até tirar um volante, pôr novamente o Cauã Jesus por dentro, num segundo tempo, mas não acredito na saída do Cauã Jesus para a entrada do Gabriel Silva, não. E nem acredito na entrada do Cadi Silva. Um abraço a todos, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, Mauro. Vamos às pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
Comentaristas escolhem uma das pautas para colocar a opinião. Pauta 1. Em coletiva, após empate com o Mirassol na noite de ontem, 1-1, Abel Ferreira reconhece má fase de Vitor Roque no Palmeiras. O atacante chegou ao Verdão no final de fevereiro, disputou 25 jogos e marcou 3 vezes, sendo o último deles na vitória sobre o São Paulo pela 8ª rodada do Brasileirão. Isso foi no dia 7 de maio. Abre aspas para o Abel Ferreira. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Agora ele tem que assumir que está numa fase má e é só continuar trabalhando. A sensação que fico neste momento é que ele está jogando com 50 quilos nas costas. Fecha aspas, declarou Abel. Pauta 2. Com negociações encaminhadas, 2 atletas desistiram de acertar com o Sport após invasão ao CT. Diretoria rubro-negra estava próxima de contratar um zagueiro e um atacante. O Brasil para a disputa para a sequência do Brasileirão. Mas as imagens do episódio repercutiram. As negociações foram encerradas pelos atletas. Além da invasão, jogadores do Sport foram ameaçados e até agredidos, como foi o caso do atacante Pablo. Pauta 3. Os clubes da Série B fizeram reivindicação de ajuda financeira da CBF por conta do reduzido ganho com contratos de TV e placas da competição em 2025. Até 2024, os clubes da Série B ganhavam em torno de 11 milhões por contrato de placas e direitos de TV. Para 2025, a Libra e a Liga Forte União decidiram vender em conjunto os direitos da Série B para uma agência chamada PEAC. Porém, os times reclamam que a arrecadação com o contrato será em torno de 6 milhões de reais por clube, incluindo direitos de TV e placas publicitárias. Houve reclamações de dirigentes dos clubes sobre os valores reduzidos dos acordos. Com isso, as equipes da Série B pediram uma suplementação da CBF para a verba deste ano. Vamos lá, CH, qual é o tema, o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Bom, quem não chora não mama, né? E eu acho que é legítima a reivindicação dos clubes da Série B, né? Afinal de contas, a CBF tem muito dinheiro, tem que ajudar mesmo os clubes da Série B, da Série A, mas se a situação tá horrível, difícil, complicada na Série B, e a Série C? E a Série D? Então a divisão desse dinheiro milionário que vai em grande parte para a Série A tinha que ser melhor distribuída, com toda certeza. Mas não é só a Série B que está com problema, não. Série C também e na Série D principalmente, Batista. E você, Bebê, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu escolhi o Sport Recife, essa situação de 2 jogadores que acabaram desistindo de acertar com o Sport. Vamos ouvir o vídeo, quem está nos acompanhando pelo rádio, e ver também quem está no YouTube. Cariús, passando boa viagem, a gente vê todo mundo e a gente vai pegar. Vai pegar, tá pensando que é brincadeira? A gente tá de brincadeira aqui não, porra. Todo mundo aqui tem antecedente criminal, porra. Entendeu? Pera aí um caralho, porra. É certo mesmo, cara. Independente de qualquer coisa, a gente é esporte, cara. A gente é esporte, pô. Mas vocês não estão representando.
Pierre, a gente quer escutar de você, que a gente não ouviu ainda. O que é que tá pegando nessa patifaria? Joga bola, porra. A gente tá precisando, porra. Bom, esse mesmo cara que falou que todo mundo tem antecedente criminal, ele pegou pela camisa o Pablo, praticamente agrediu o atacante, jogador do Sport, e o Sport tá lá embaixo, né? Vai cair para a Série B. E o que aconteceu? Hoje, a diretoria do Sport acabou dando uma coletiva falando que já comunicou o Ministério Público, que acha um absurdo, que chamaram a polícia, e a polícia diz que foi tudo tranquilo na abordagem aos jogadores. Só que hoje também aconteceu uma situação parecida em São Januário. E a gente vai ver e ouvir o vídeo que eu separei. Vamos acompanhar. Nada demais, ninguém ofendeu ele não, irmão. Mas agora é pessoal nosso com ele. Agora é pessoal. A gente vai na casa, a gente vai no shopping, ele tá com a mulher. Agora a gente vai fazer. Irmão, pode me cobrar se eu não vou fazer. Pode me cobrar. A vida dele vai pra lá inferno agora. Ele tem que respeitar, não. Tem que respeitar. Vocês podem não gostar da gente, mas é a gente que se pode aqui. Vocês, daqui a 10 anos, vão estar mais no clube, mas a gente vai estar no clube. A gente tá cansado de todo ano vir aqui. Todo ano eu tenho que vir aqui. Os filhos estão doentes. Bom, os torcedores do Vasco, né, torcida uniformizada, invadiu hoje o treino do Vasco, para quê? Para cobrar os jogadores depois da goleada sofrida na Sul-Americana, e o João Vitor, zagueiro, eles disseram que vão perseguir o João Vitor, por quê? Porque ele foi cobrado depois da derrota e ele teria debochado de um torcedor que cobrou ele de torcida organizada. Veja só como está a situação. Tanto no Vasco quanto no Sport, tantos outros clubes que isso já aconteceu. Caso de polícia, ninguém vai ser preso. Infelizmente, a CBF deveria tomar conta disso também, Batista. No caso do Pablo, é muito grave. O torcedor pegou pelos colarinhos. É uma agressão. Isso é caso de polícia. O Pablo tem que, através do seu advogado, mover uma ação contra esse indivíduo. Porque torcer é uma coisa, agora isso aí é agressão. Ele não pode agarrar a camisa do jogador de futebol que está no seu local de trabalho. Isso não é possível. E isso é para criminal. Então o advogado do jogador tem que entrar com a ação. Aí a imagem dele, ele não escondeu o rosto, tá de boné, mas claramente dá para saber quem é. Então o cara tem endereço e tem CPF. Então ele tem que responder na justiça. Aliás, isso aí, né, essas invasões ocorrem durante o dia. Esses caras não trabalham? Eles não têm um emprego? Quem é que abre também o CT para a entrada desses caras? É isso que eu não consigo entender. O CT tem muro, tem portão, tem cadeado. Então, para que eles estejam lá, no local de trabalho dos jogadores, é porque alguém abriu. Eles não pularam o muro. Alguém abriu o portão para que eles pudessem entrar. Vamos lá, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Bom, esse negócio do esporte é revoltante. Veja a que ponto chegamos, né? O que é a escola de quem está em cima passa de inspiração e passa de aula de coisas erradas para quem está embaixo. Paro por aqui. O cara bate no peito e se orgulha de dizer que tem antecedentes criminais. Lógico, né? Depois dos fatos recentes verificados no nosso país, parece que é status, né? Isso daí. Há uma inversão de valores no último grau. E também não vou me estender. E o meu tema escolhido, eu que sou um crítico bastante contundente das declarações do Abel Ferreira, sobretudo quando o resultado não é bom, naquele misto dele de destempero e arrogância na maioria dos pronunciamentos, mas isso que ele falou do Vitor Roque é verdade, pô. O Vitor Roque já esteve na seleção brasileira, teve uma fase extraordinária no clube que o revelou, foi o Cruzeiro, a ponto de ter sido o jogador mais caro adquirido pelo Atlético Paranaense na sua história,
e arrebentou no Atlético Paranaense, e foi para a Europa, e foi para time grande, foi para a Espanha, foi para Barcelona. Palmeiras vai lá, quebra o contrato, numa das negociações mais difíceis da história, para conseguir legalmente liberar o jogador. E aí ele vem e fica com esse nheco-nheco, e a gente aqui batendo palma para maluco dançar. O que está acontecendo? E o Abel pegou pesado. Sabe por quê? Porque ele está passando a mão na cabeça desde quando o cara chegou e não está jogando nada. Existe uma atitude mais clara de passada de mão na cabeça do que continuar deixando o cara como titular e acreditando nele? Só que chega uma hora que o limite é atingido. Então, eu que sempre critico, acho que o Abel colocou de forma pontual, inteligente e até estratégica, tentando dar uma chacoalhada aí no jogador. Porque prestigiar, salário altíssimo, andar de Ferrari, ou sei lá do que ele anda, e hotel 5 estrelas, conforto, já avião privativo, voo privativo, né? Voo particular, avião da presidente, conforto, material esportivo bom. O cara não joga, pô, parece que tá tropeçando na bola. Então, depois de tanto carinho, confiança, voto de confiança, o Abel deu uma cutucada. E nós vamos observar as próximas do Vitor Roque, como é que vai ser, porque ele é um grande jogador. Mas precisa dizer o que está acontecendo. Talvez precise até de ajuda. Ou de uma chacoalhada. Igual essa pública que o Abel acabou dando. 19h11, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Nesta quarta-feira, Palmeiras e Mirassol empataram por 1-1. O Corinthians fora de casa derrotou o Ceará por 1-0. Na Vila, com gol de Neymar, o Santos bateu o Flamengo por 1-0. 0-0 para Botafogo e Vitória, 2-2 para Red Bull Bragantino e São Paulo. Hoje, 19h30, tem Fluminense e Cruzeiro. O Flamengo segue na liderança com 27, mas pode ser ultrapassado pelo time mineiro Cruzeiro, que joga hoje. Também com 27 pontos, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado. O Bahia é o quarto com 24, o Palmeiras é o quinto com 23, com um jogo a menos em relação aos rivais.
O Corinthians, com a vitória, subiu para a 9ª colocação com 19 pontos. O Santos é o 13º com 14. O São Paulo é o 16º, o primeiro fora da zona do rebaixamento com 13. No Z4 estão Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Destacando agora a competição da Sul-Americana, fase playoffs, jogos de ida. Ontem, jogando no Peru, o Grêmio perdeu para o Alianza Lima pelo placar de 2-0. Precisa vencer por 2 gols de diferença na próxima semana em Porto Alegre para levar a decisão para os pênaltis ou 3 gols para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Ontem também pelos playoffs da Sul-Americana, o Bolívar venceu o Palestino por 3-0. E o San Antonio Bulu-Bulu perdeu para o Once Caldas da Colômbia por 3-0. Hoje, 7 da noite, tem Universidade de Chile e Guarani do Paraguai. Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro jogam às 9h30 da noite. Hoje é dia também de Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada, 7h30 da noite, tem Operário e CRB, 9h35, Remo e Novo Horizontino. Lembrando que a Ponte Preta volta a campo pela Série C, 13ª rodada, no sábado, 7h30 da noite, contra o Floresta. O Guarani joga fora de casa, segunda-feira, também 7h30 da noite, contra o Anápolis. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 19h16, em 1 minuto eu vou divulgar o nome dos ganhadores dos 10 ingressos para Guarani Floresta. Não participe mais, a promoção está encerrada. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito, viu? Assada, frita ou cozida, ou seja, do jeito que você preferir. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. E você chega fácil lá pelo BRT do Campo Grande. Ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa, bem na divisa com a Americana, e a mega loja do Iga Atacado em Sorocaba. Seara,
Noiga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 19, vamos aos ganhadores dos ingressos para cadeiras vitalícias lá no Estádio Majestoso, sábado, 19h30, Ponte Floresta. 1, André Luiz da Silva Braga. 2, Camila Oliveira de Lima. 3, Danilo Alberto de Souza Cachiné. 4, Eduardo Ferreira Bueno. 5, Guilherme Cirino. 6, Marcelo Bárbaro Dantas Júnior. 7, Matheus Stuck. 8, Pedro Henrique do Amaral Silva. 9, Pedro Paulo Diniz. E 10, Tiago Elesbão Belmiro. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo os nomes dos ganhadores e eu vou repetir. 1, André Luiz da Silva Braga. 2, Camilo Oliveira de Lima. 3, Danilo Alberto de Souza Cachiné. 4, Eduardo Ferreira Bueno. 5, Guilherme Cirino. 6, Marcelo Bárbaro Dantas Júnior. 7, Matheus Stuck. 8, Pedro Henrique do Amaral Silva. 9, Pedro Paulo Diniz. E 10, Tiago Elesbão Belmiro. Parabéns a todos os ganhadores. Muito obrigado para todos aqueles que participaram. 10 ganharam e vão retirar lá na Loja da Macaca. Onde é a Loja da Macaca? Olhando de frente o Estádio Majestoso do lado esquerdo. Loja 1900. Você tem que levar um documento que contenha o seu CPF para provar que você realmente ganhou. Lá na loja, só procurar pelo atendente e dizer que você foi buscar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Tá bom? E muito obrigado para todos que participaram. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa noite, tudo bem? É Eloir Pianca. Rapaz, o Tigrão falou uma coisa aí que eu sempre defendi, mas sempre fui uma voz no deserto que ninguém ouvia, que é o fim do impedimento no futebol. O impedimento, para mim, é um engodo. É aquilo que o Tigrão falou, né? Então, 100% a favor dele. Parabéns, Tigrão. Tamo junto nessa ideia aí. Um abração. O problema é que aí todos os times vão colocar a maior parte dos jogadores tudo lá na entrada da área, né? Se não tem um impedimento, fica todo mundo lá para empurrar a bola para dentro. O mais inteligente seria passar uma linha entre o meio-campo e a risca da área. Até naquela linha todo mundo poderia se movimentar à vontade. A partir daquela linha, aí estaria impedido. O futebol ficaria mais atraente. Muito obrigado. E como é que é o nome do ouvinte, Batista? Esse que falou agora? Eloir Pianca. É o Eloir. Muito obrigado, Eloir, aí pela generosidade. Mas eu penso assim, só fazendo um contraponto, viu, Batista, sem discordar. Todo mundo vai pôr todo mundo lá na frente. Que aí, para fazer o gol, vai perder de 20-0. Porque tá todo mundo lá na frente, quem é que vai segurar o contra-ataque, já que não tem impedimento? Então eu acho que é uma coisa, pode ser revisto, mas no basquete não tem impedimento, pô. O cara pode receber a bola lá embaixo do garrafão, sozinho. Por que só no futebol, que não pode receber a bola em condições de fazer a cesta, que no futebol é o gol? Né? No rugby não tem. No handball não tem. Tudo esporte coletivo. Não vou falar do vôlei, que é cada um de um lado da quadra. Agora, quando tem duas balizas, uma de um lado e outra do outro,
Só o futebol que tem essa frescura aí. Pra ficar aí essas polêmicas. E juiz gaveteiro ao longo da história. Tava, não tava. Não acertei com o juiz, mas acertei com o bandeirinha. Pô, para com isso. Vamos ter muito mais gol e, taticamente, você vai ter que rever alguns conceitos. Não precisa ficar todo mundo lá na frente, nem todo mundo lá atrás. É um sistema de marcação diferente. Apenas isso. E agora na lata. Responde na lata. Torcedores invadiram o CT do Sport e ameaçaram o elenco rubro-negro. Em nota, o Leão disse que houve coação a atletas, membros da comissão técnica e funcionários. A pergunta era qual a sua opinião a respeito e o tema já foi amplamente debatido. E nós vamos para a segunda, mas ainda a respeito desse tema. Para os comentaristas, qual é a pena, qual é a punição que os torcedores merecem nesse caso? Começo com você, Bebê. Para mim, o torcedor, Batista, deveria nunca mais entrar num estádio, deveria prestar serviço comunitário na hora do jogo. Só que no Brasil isso não vai acontecer. Já já eles vão invadir de novo e bater de novo. E você, CH? Isso não tem jeito de resolver, não. Isso é o problema social da nossa sociedade. Tem que prender esses bandidos aí, é isso que eu acho. E para você, Tigrão, qual é a punição? Condenação por todos os crimes cometidos à luz do Código Penal, crime de ameaça, crime de agressão e mais uns 2 ou 3 aí que dá pra gente catalogar. 3, 4 anos de cadeia sem benefício e quando sair não pode estar em dia de jogos nem próximo do estádio. Chegando a menos de 1.000 metros do estádio, cana de novo. Acaba com tudo isso daí. Eu que amo futebol, como amo, me sinto envergonhado, decepcionado e triste com esse tipo de situação. Eu sigo com você, Tigrão. Qual resultado mais te surpreendeu na quarta-feira de Brasileirão? Vitória do Santos sobre o Flamengo, gol do Neymar. Vitória do Corinthians sobre o Ceará, jogo no Castelão. Empate do Mirassol com o Palmeiras, jogo no campo do Palmeiras. Ou empate do Vitória com o Botafogo, partida realizada lá no Newton Santos, estádio do Botafogo. Qual o que mais surpreendeu? Todos os resultados surpreendentes. Tanto é que quebramos a cara, todos nós ontem, com os palpites. Né? O Mirassol, por exemplo, né? Não perdeu para nenhum grande até agora, está invicto, grande da capital. Agora, para mim, o mais surpreendente foi o Corinthians, praticamente com time reserva, ganhar do Ceará lá em Fortaleza. E você, CH, a sua opinião? A vitória do Corinthians contra o Ceará mais surpreendente. E para você, Breno, a sua opinião sobre o tema? Para mim, pela diferença de time, Batista, foi o empate do Botafogo com o Vitória, porque o Vitória tá lá embaixo, o Botafogo disputando lá em cima, para mim foi esse resultado. Eu sigo com você, Bebê. Até quando deve ir o apoio irrestrito a Abel Ferreira no Palmeiras? O Abel Ferreira só deve sair do Palmeiras, Batista, quando ele quiser, porque o Palmeiras não tem que demitir o maior treinador da história do Palmeiras e continua fazendo bons trabalhos. Esse ano, pelo menos um título eu acho que ele vai ganhar. E você, CH, a sua opinião sobre o tema? Bom, enquanto a Lila estiver lá, o Abel Ferreira fica o tempo que desejar, só se ele quiser sair. E eu concordo com o Breno. Entre os 3, o Abel Ferreira entrou e já está na história
entre os melhores treinadores da história do Palmeiras. Abraço, CH, e até amanhã. Até amanhã. Valeu, bebê. Um abraço pra você. Até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço. Até amanhã. E o ouvinte Álvaro tá dizendo o Salão também não tem impedimento. Isso. Tá dizendo aqui o ouvinte Alexandre Zupi Balista. No rugby é proibido lançar a bola para frente. Só jogar a bola para quem está atrás do jogador que tem a posse de bola. Manda um abraço pro Tigrão, por favor. Ele diz que não há impedimento no rugby e há o impedimento sim no rugby. Não há. O ouvinte Alexandre Zupi Balista. Você tem que jogar para trás, mas não precisa ver a linha do último adversário. Então não é impedimento, é diferente do futebol. E eu acho que o Abel só sai quando quiser mesmo, ou no término do contrato. Porque hoje ele tem a chave do estádio e tem o cartão corporativo do Palmeiras para todos os gastos sem limites. O homem é muito forte. Enquanto a Leila estiver lá, ele pode tomar de 11-0 do Jabaquara. Vai continuar, só sai se quiser. Boa noite, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Tigrão com o encerramento. Nós temos aqui ainda áudios. Vamos tentar colocar no ar, né? Ouvinte participando, áudio no ar. Batista, quinta-feira, já deu, ainda tá falando desse lance, não é disputa de final de Copa do Mundo. Já foi, tava impedido, oh meu Deus do céu. Você que tá querendo brigar com a imagem. Será que não deu pra perceber que até na imagem que o torcedor fez lá do tobogã, a hora que o cara lança a bola, ele tá na frente, que o cara resvala de cabelo, ele tá na frente, pô. Para, chega, já deu. Bom, você percebeu que eu voltei ao assunto porque o presidente do Guarani, não sei se você acompanhou essa parte, mas o presidente do Guarani esteve ontem na CBF e hoje ele deu uma entrevista coletiva falando a respeito do assunto. Então foi por isso que eu voltei o assunto. E você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião. E mostrei na tela da Band, justificando a minha opinião. Então, tá tudo certo, tá tudo ok. Você fica com a sua opinião e eu fico com a minha opinião. Combinado? E na sequência vem aí Esporte em Debate Nacional. Muito obrigado para todos, valeu gente, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes.